vivendo, conectados com os princípios estabelecidos por Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. São princípios estabelecidos pelo Senhor, não como uma imposição, como se Deus cruzasse os braços e dissesse: vamos ver se eles vão acertar, vamos ver se eles vão fazer ou não. Nada disso. Nada que o Senhor, tudo que o Senhor nos pede, tudo que Ele nos pede, é possível fazer. Nada é impossível. Ele não exige de mim e de você qualquer coisa que seja impossível da gente fazer. O que nós precisamos é estar verdadeiramente diante dEle, buscando a sua palavra, que é a verdade que liberta, e procurando viver conforme esses princípios. E uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidado, é o cuidado para não se deixar confundir. Nós temos visto muitas coisas surgindo, muitas coisas novas, muitas novidades, não é? Muitas coisas que aparecem como se tivessem uma base bíblica. E para que possamos rejeitá-las, nós precisamos conhecer essa palavra. Irmãos, está escrito: o meu povo tem sofrido, o meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós não sabemos quanto tempo ainda teremos. 50, 100 anos, 200, 1 ano, 2 dias. Nós não sabemos. O que sabemos é que o nosso Deus, Ele não nos desampara. A graça do Senhor é incomparável. A graça do Senhor não nos livra das aflições, das lutas, das dificuldades, mas ela nos assiste em toda e qualquer circunstância. Amém? Filipenses, capítulo 1, versículo 20, somente o versículo 20. Diz assim: a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus amados irmãos, os exemplos que o apóstolo Paulo nos dá através dos escritos bíblicos, através das suas cartas, de uma forma tremenda, ele é usado por Deus. Então, ele não está transmitindo algo que vem da mente e do coração dele, mas ele está transmitindo aquilo que ele tem vivido, aquilo que o Espírito de Deus tem feito com que ele escreva. Então, nós podemos dizer que há uma dependência muito grande, não é? O apóstolo Paulo, uma dependência muito grande a Cristo Jesus, e também uma determinação de viver de tal maneira que a sua vida pudesse ser exemplos para as demais pessoas. Tanto é que ele disse: você pode olhar para mim, Paulo dizendo, você pode olhar para mim, porque eu sou um verdadeiro imitador de Cristo. Amém. Que coisa tremenda, que segurança. Quantas lutas aquele homem passou, quantas dificuldades, mas em todas elas o Senhor estava presente, e o Senhor continua presente em nossa vida. Então, quando ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, ele estava na certeza absoluta de que a sua vida poderia ser comprovada, poderia ser analisada, verificada, e que verdadeiramente o resultado seria que ele estava sendo um verdadeiro imitador de Cristo. Quando eu vejo isso, eu não posso olhar para a sua vida, nem para a vida de ninguém, mas só para a minha. Que coisa tremenda. Que coisa. Que coisa, que coragem. Ele estava preso em Roma, mas a sua prisão contribuiu para
a propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava preso, ele não podia sair, ele não podia pregar às multidões, mas ele podia pregar aos guardas que chegavam e ficavam ali com ele. Ele estava preso, estava encarcerado, algemado a um guarda que vinha. Na troca da guarda eram sempre outros e outros. E através do seu testemunho, através da sua palavra, muitos guardas foram alcançados. Muitos guardas declararam a Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele mantinha o seu coração, ele mantinha a sua mente, ele estava focado em propagar o Evangelho de Jesus Cristo. E que o seu testemunho fosse realmente um testemunho que comprovasse o seu compromisso com Cristo. Que coisa maravilhosa. Nós podemos dizer que o apóstolo estava em todo o tempo fazendo uma coisa. Ele estava vivendo sob a perspectiva da eternidade. Ele sabia que tudo aquilo não iria durar muito tempo. E ele queria aproveitar todo o tempo para continuar com o compromisso que ele assumiu com o Senhor de proclamar a sua palavra. Meus irmãos, viver sobre a perspectiva da eternidade significa estar com o olhar fixo em Cristo e o coração e a mente focados nas promessas divinas e a vida eterna com Cristo. É isso que nos aguarda, a vida eterna com Cristo. Fixar o olhar em Cristo, porque quando olhamos para a direita ou para a esquerda, nós estaremos enxergando o nosso próximo, e todos nós somos falhos. Mas quando mantemos o nosso olhar em Cristo, olhando para a frente, para o alto, significa eu estou com o meu olhar fixo em Cristo. Nada que aconteça à minha esquerda ou à minha direita vai fazer com que eu desvie o meu olhar, eu desvie o meu caminho. Aleluia. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém Celestial, lugar que o Senhor tem preparado para receber todos os seus. Apesar do desconforto, apesar do frio, apesar da alimentação precária, o apóstolo transbordava de alegria, mas uma alegria que vem da fé, na esperança, pelo poder do Espírito Santo. Essa alegria não significa um sorrir contínuo, mas a verdadeira paz reinando no nosso ser interior, percebendo todas as dificuldades, plenamente conscientizado das lutas, as batalhas que enfrentamos todos os dias na nossa vida, mas na tranquilidade de que o Senhor está no controle e que estamos procurando fazer exatamente tudo aquilo que Ele nos ensina. Alguém já disse que a fé cristã vai além da razão, mas não contra a razão. No exercício do ministério, Paulo enfrentou lutas, perseguições, prisões, naufrágios, passou fome, passou frio, foi acusado injustamente, mas ele fez uma coisa, ele permaneceu fiel a Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, aconteça o que acontecer, o Senhor espera que permaneçamos fiéis a Ele. E o texto bíblico nos diz que, mesmo sendo infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E nós podemos dizer aqui que essa tranquilidade, que essa alegria do apóstolo Paulo, que essa perseverança, mesmo diante de todas as perseguições, nós podemos dizer que é uma comprovação de que o Senhor não desampara os seus. O Senhor não desampara os seus. É oportuno dizer que o apóstolo Paulo, ele não tinha nenhum prazer no sofrimento, mas ele permanecia firme, porque estava certo da presença divina. Ele estava certo do seu agir, do agir divino na sua vida, e que tudo iria passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre.
Os tempos mudam, as estações mudam, os costumes mudam, a moda vai e volta, mas a palavra do Senhor continua a mesma. E essa palavra que é vivificada pelo Espírito Santo de Deus, é o alimento, é o nutriente para o nosso espírito, é o que nutre o nosso espírito, é a palavra de Deus, amém? Agora, irmãos, nós não podemos esquecer que a vida terrena é temporal, mas a vida depois dessa vida terrena, ela é eterna, ela não tem fim. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 24 e 25. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então o que é que nós podemos dizer? Fé em Deus, disciplina para seguir a Cristo, obediência aos princípios divinos, fidelidade, perseverança, submissão ao Espírito Santo. Essas coisas são essenciais para que todo aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus possa realmente viver conforme o Senhor espera que os seus filhos vivam. Se verdadeiramente permanecermos em Cristo e as suas palavras permanecerem em nós, ativa em nossa vida, nada abalará a nossa fé, nada nos impedirá que continuemos marchando para a nova Jerusalém celestial. O desânimo pode chegar, mas ele não vai encontrar lugar para ficar. A depressão pode chegar, mas não vai encontrar lugar para ficar. A tristeza pode chegar, mas também não vai encontrar lugar para ficar. E a palavra diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Aleluia, glórias ao nome de Jesus, amém? Adversidades, pandemias, nada disso, nada dessas coisas nos impedirão de louvar e adorar ao Deus Altíssimo. Eu não sei se você costuma fazer isso, mas a gente aprende na palavra de Deus que verdadeiramente a nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor, e que nós precisamos, não somente em alguns momentos, mas eu entendo que em todo o tempo, estar diante do Senhor, pedindo ao Senhor que traga a revelação da sua palavra, e é o Espírito de Deus quem traz essa revelação da palavra, para que possamos ter uma vida exemplar, uma vida onde a presença do Senhor, ela é demonstrada de uma maneira muito mais forte, a partir da nossa casa, a partir do nosso lar, com os nossos familiares. Tenho dito aos irmãos que o campo missionário, o primeiro campo missionário, talvez um dos mais difíceis, seja na própria casa, na própria família. Mas antes de partir para ir lá para fora, parar e pensar: como estou vivendo? Como a minha família está vendo o meu viver? Eu posso testemunhar para os meus filhos que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Eu posso testemunhar para todos os meus familiares que verdadeiramente o Senhor tem mudado o meu viver. O mais importante não é chegar e falar, mas a seguinte interrogação, a seguinte pergunta se coloca diante do Senhor: Senhor, será que as pessoas estão percebendo em mim uma mudança? Isso não significa querer ser diferente ou querer ser melhor do que os outros, não. Mas significa, acima de tudo, humildade e submissão, reconhecimento de que verdadeiramente o Senhor tem poder para nos corrigir. Talvez uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, é o reconhecimento das nossas falhas. Percebemos facilmente as falhas dos outros, mas e as nossas?
Será que verdadeiramente a minha vida está sendo agradável ao Senhor? Cada pessoa, cada servo está diante dele. Cada servo está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me transforme verdadeiramente. Senhor, eu quero que tudo aquilo que precisa mudar, o Senhor faça essa mudança, porque eu aceito. Eu estou aqui diante do Senhor, estou prostrado diante do Senhor, e eu quero viver em submissão ao Teu Santo Espírito. Igreja amada do Senhor Jesus, os homens podem ignorar, podem rejeitar, podem não aceitar o poder de Deus, mas isso de nada influenciará no seu poder, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia. Mas também nós precisamos lembrar que esse Deus que é amor, que é justiça, que é fiel, esse Deus também, Ele é justiça, Ele é justo. Ele é justo. As cadeias e o corredor da morte não fizeram Paulo permanecer desanimado, não conseguiram fazê-lo desistir, porque a fé estava firmada no seu Deus, no Deus que não desampara, mas salva, protege, perdoa e faz com que todos que estão em Cristo vivam eternamente em sua presença. Aí tem o texto que o diácono Sérgio citou agora há pouco, Romanos 8:31. Portanto, o que podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos, irmãos, influenciar o mundo. O que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então o Senhor nos dá todas as condições para que possamos influenciar onde quer que estejamos. Tem alguém com dificuldade? Procura ajudar. Procura levar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. O Senhor nos adverte para que não sejamos enganados. Ele nos fala das dificuldades, das coisas que acontecerão no final dos tempos. E Ele nos orienta para que tenhamos cuidado, para que ninguém nos engane. E Ele diz que muitos virão em seu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E Ele fala que ouviremos falar de guerras, de rumores de guerras. Mas Ele diz: não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ele diz: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas em todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Eu creio que seremos arrebatados antes do período da grande tribulação. Eu creio nisso. Existem outras correntes, mas eu creio assim. Mas uma coisa eu digo para vocês: ou antes, durante ou depois, em Cristo Jesus, nós temos a garantia de proteção, nós temos a garantia de sustento, nós temos a garantia de que seremos reanimados e que viveremos eternamente em sua presença. E lá no texto de Mateus 24, de 4 a 8, Jesus Cristo está nos advertindo para que não nos assustemos, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, como diz o texto bíblico. Estamos iniciando mais um ano em nossa existência, o ano de 2022. E lá na década de 60, por aí assim, tinha alguns desenhos, né? E os caras começavam a imaginar como seria o ano 2000. E aí muitas coisas, né? Olha, Sérgio, o carro que voava, né? E lá tinha uns desenhos que eram interessantes, tantas coisas modernas. Realmente, muitas coisas mudaram, mas o nosso Deus continua o mesmo. Ele continua com o mesmo poder. Ele continua com a mesma determinação de nos guardar, nos proteger. Ele continua determinado a agir na nossa vida de uma maneira tal
onde possamos verdadeiramente cumprir o ide que é dado a todos os seus discípulos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. A história bíblica nos mostra que em várias ocasiões os judeus foram desviados do caminho da verdade por falsos profetas e falsos mestres. Quando você lê lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 1 e 2, aí fala do cavaleiro no cavalo branco. É o anticristo. É o último ditador mundial que conduzirá as nações à perdição. Iniciará sua carreira como um pacificador, assinando uma aliança com Israel para protegê-lo dos seus inimigos. E Israel o aceitará como seu grande benfeitor. Quantas pessoas têm sido enganadas por coisas muito mais simples? Quantas pessoas têm deixado de caminhar no caminho que é Jesus, que nos leva a Deus, o único caminho que nos leva a Deus, por coisas bem menores? As cadeias do corredor da morte não fizeram o apóstolo Paulo desistir, porque a sua fé estava firmada no Deus que é vivo e verdadeiro, no Deus que promete e cumpre, no Deus que age todas as vezes com poder e grande glória. O mundo está em guerra, há insegurança, tantas outras coisas, mas em Cristo nós recebemos da verdadeira paz. A verdadeira paz é a tranquilidade que, mesmo diante das mais terríveis circunstâncias, das mais horríveis adversidades, nós temos a tranquilidade, a certeza de que não iremos nos desesperar, porque a nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança já venceu a morte. E venceu a morte com as chaves da morte e do inferno. A nossa esperança é Jesus Cristo. Ele é a nossa viva esperança. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Eu vou fazer mais uma pergunta e você responde aí na sua mente, no seu coração. Meu irmão, minha irmã, o que tem abalado a sua fé? O que tem abalado a sua fé? Quais as circunstâncias que têm interferido na sua relação com Deus? O Senhor diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, quantas coisas serão feitas. Não é possível depositar uma fé genuína no Deus eterno sem que estejamos vivendo para honrá-lo, para o louvor da sua glória. Esse é o maior objetivo do Senhor. Quando reconhecemos a nossa situação, somos pecadores, não merecemos nada. A graça de Deus significa o Senhor nos dá aquilo que não merecemos. E a sua misericórdia, Ele não nos dá aquilo que merecemos. Jesus estava ali no Calvário, levando os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, e revendo, eu vou usar esse termo, revendo, planejando, lembrando do plano de vida que foi preparado por Ele na eternidade com o Pai, para cada vida que estava sendo levada ali na cruz do Calvário. Ele pensou na sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu não sei quais as lutas pelas quais você está passando.
E muitas vezes a gente lembra como quem já levou um caldo, né? Nesse mar maravilhoso, bonito que a gente tem. Onde você vai, levanta, vem uma onda, derruba. Depois você levanta de novo, vem outra onda, derruba. Mas você está aqui porque você sobreviveu. Pois as lutas podem parecer assim. Uma luta atrás da outra. Senhor, mal estou saindo dessa luta. Diante de todas as lutas, nós saímos mais fortalecidos no Senhor. Nós saímos ainda mais acreditando no seu amor. Nós saímos mais dependentes do seu Santo Espírito. Irmãos, seria muito bom se a gente conhecesse todas as respostas do Senhor para a nossa vida. Mas nós não conhecemos. Mas quando nós estamos diante dEle, quando nos deixamos trabalhar, percebemos que não somos nada, não somos absolutamente nada, e esse nada que não somos, foi amado por Deus e continua sendo amado por Deus, de uma maneira tal, que entregou o seu Filho unigênito, aí está lá João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo passa muito rápido, irmãos, passa rápido demais. Hoje já são 23 de janeiro, e parece que foi ontem que a gente estava aqui rompendo o ano. E aí quando a gente pensa que cada dia é uma oportunidade única, é uma oportunidade especial da gente louvar, da gente celebrar o Senhor. Quando a gente pensa nisso, eu entendo que há uma determinação ainda maior de poder desfrutar dessa alegria perene, dessa paz que somente o Senhor pode dar, e começando a desfrutar dessa alegria, dessa união, dessa comunhão na nossa casa, e isso ultrapassando os limites da casa, onde quer que a gente chegue, como verdadeiros servos do Senhor, que possamos fazer a diferença. Fazer a diferença não no sentido, olhe para mim que eu sou diferente, não. Mas no sentido de aquele homem, aquela mulher, tem alguma coisa diferente neles. Irmãos, o medo da pandemia tem abalado a sua fé. Lockdown, né? Tem interferido na sua comunhão com o Senhor. Agora veja só, o Senhor já sabia tudo isso. O Senhor já sabia que tudo isso ia acontecer. E o que é que Ele tem feito? O que foi que Ele fez? Ele vem nos fortalecendo. Ele vem nos preparando para que possamos enfrentar todas as coisas sem perder o amor por Ele. Jesus disse que basta cada dia o seu próprio mal. Isso não significa que a gente não vá planejar o nosso futuro, não. Vamos planejar o nosso futuro sim, mas na certeza absoluta de que o mal de hoje é o mal de hoje, a dificuldade de hoje é a dificuldade de hoje, a dificuldade de amanhã será a dificuldade de amanhã. E nós as enfrentaremos no poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus, aleluia. O desejo do meu coração é de ser arrebatado. Mas ou arrebatado ou chamado, a gente vai estar na presença do Senhor. Que não fique ninguém nesse lugar. Ao toque da trombeta, que subamos todos ao encontro do Senhor nos ares. Então, como povo de Deus, nós temos que estar certos da sua presença em nosso ser. O Espírito Santo nos tem feito lembrar tudo que o Senhor nos tem ensinado através da sua palavra. O Espírito Santo é aquele que nos sustenta, fazendo lembrar aquilo que o Senhor nos ensinou, fazendo-nos lembrar das promessas que temos em Cristo. Ele nos faz lembrar que há uma vida na presença do Senhor, uma vida sem dor,
sem medo, sem ressentimentos, mas uma vida plena na presença do Senhor. Algumas pessoas dizem assim, quando chegar no céu, eu vou perguntar uns negócios lá para o Senhor, porque Ele vai ter que me ensinar, me esclarecer. Não vai não, sabe por quê? Porque o céu é autoexplicativo. No céu não tem nada encoberto. Lá não tem nada encoberto. Nós estaremos lá reinando com o Senhor eternamente. Agora pense numa outra coisa. Nós somos privilegiados, porque fomos criados à imagem e semelhança moral de Deus. Ele tem estado conosco. Ele preparou o melhor para a nossa vida. E nós precisamos lembrar e desfrutar cada bênção de cada dia que Ele nos tem dado. Meus irmãos, deixa eu falar rapidamente. O Senhor nos mostra que não existe nenhum sinal para o arrebatamento da igreja, mas nós somos convocados para que estejamos prontos. O nosso Deus trata a todas as pessoas com igualdade. A salvação alcança a todos, mas somente aqueles que recebem, que declaram a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, serão salvos. Isso não é invenção minha, não é invenção da igreja, não é invenção da denominação, é a própria palavra de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pensamento que você tem na sua mente, as perguntas que você fez, seja qual for a resposta que você encontra, peça ao Senhor forças, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor entendimento, peça ao Senhor discernimento, para que você possa viver cada dia na sua presença. Nós teremos outros domingos na nossa vida, mas esse domingo, o dia 23 de janeiro de 2022, ele nunca mais vai voltar. Nós temos ainda o restante do dia, início da noite, daqui a pouco. Como quero viver esse tempo? Como eu quero viver o dia de hoje? Como quero viver o dia de amanhã? Como quero viver todos os dias da minha vida? Se a trombeta não tocar, anos e anos e anos e anos na presença do Senhor. Aí a gente lembra que está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, onde o Senhor diz: pois eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Aí ele continua: então vocês irão orar a mim, eu irei responder. Vocês me procurarão e me acharão. Amados, as ameaças daqueles que se acham poderosos, as ameaças um dia cessarão, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. O salmista Davi, lá no Salmo 144, versículo 4, ele faz a seguinte declaração: o homem é como o vento, seus dias são como a sombra que passa. A sombra que passa. Aqueles que se acham poderosos são como a sombra que passa. Somente na Bíblia Sagrada nós encontramos os ensinamentos divinos que devem ser aplicados em nossa existência. E a nossa atenção deve estar voltada para a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Tiago, ele faz a seguinte afirmação: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7.
Então, o Espírito de Deus nos enche de poder. O Espírito de Deus nos enche de amor. E o Espírito de Deus nos torna prudentes. Amém? Então, em Cristo nós somos preparados para enfrentar a vida sob a perspectiva da eternidade, sem nos deixar confundir. Eu vou deixar 3 recomendações apenas, para que não nos deixemos confundir. Você já conhece todas as 3. Primeira delas, eu coloquei, tem outras, eu coloquei somente 3. Primeira recomendação para não se deixar confundir: ande no Espírito. Andar no Espírito. Segundo, depender a cada dia mais e mais do Pai Eterno. Essa dependência, ela precisa ser real em nosso viver. Vamos sair de manhã para trabalhar. Obrigado, Senhor, por esse dia. A minha vida continua em Tuas mãos, Senhor. Que hoje seja um dia de prosperidade, que hoje seja um dia de vitórias. Obrigado por me guardar, por guardar a minha família, que eu possa ir em paz e voltar em paz. Fazer isso todos os dias. Em terceiro lugar, permanecer certo de que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. E Deus vai acalmar o seu coração. Deus vai dar tranquilidade ao seu coração, para que você possa verdadeiramente estar diante do Senhor, louvando, exaltando e engrandecendo ao seu santo e poderoso nome. Não esqueça, não importam os dias maus, difíceis, terríveis, Deus é maior do que tudo isso, e Ele jamais nos deixará confundir, Ele jamais nos deixará sozinhos. Amém? Fiquemos